Camboriú, Santa Catarina, mês de abril, festa dos Gideões Missionários da Última Hora. Ou seria Gideões Milionários. É um lugar que o dinheiro corre, como em lugares que se lava dinheiro. Em nome da fé e em nome da missão, uma oferta que o cantor, que o pregador dá para eles, estaria sendo para missão. Só que muita dessa riqueza foram investidos em poucos. E os missionários, na maioria, não se tocaram dessas riquezas. Durante muitos anos, décadas da festa da riqueza, a festa do boi, né? Então, o que acontece? Isso já vazou, como todo órgão que mexe com dinheiro, a corrupção corre solta. Em 2008, eu estava na rua Conde de Sarzeda, São Paulo, e uma senhora magrinha com um vestido preto, florido, ela, de chapéu na cabeça, profetizou: "Ei, pregador de Camboriú, você mesmo, quero falar com você. Deus te quer pregando em Camboriú. E hoje eu vou falar para o presidente, que eu sou sócio com ele. Eu sou irmã de Davi Miranda, que tem a sede da Deus é Amor aqui. Não é porque é meu irmão não, mas todo final de semana Deus ainda levanta paralíticos", ela falou. E eu não entendo, né, como Deus pode levantar paralítico e a igreja estava envolvida até com tráfico de drogas, segundo as notícias. Mas não vou entrar nesse viés aí, não. Então ela me levou na loja dela, ela disse: "Eu sou a mãe da Sofia Cardoso". Eu entendi que fosse mãe adotiva, alguma coisa do tipo. Já levei cantores e pregadores lá em Camboriú. O meu dízimo, ela falou assim, meu dízimo de, às vezes, até 22 mil reais vai para lá, para a missão, para Camboriú. Vou falar de você para o pastor Cezino hoje. Então isso foi em 2008. Quando foi em 2011 é que eu fui. Me apresentei ao pastor Cezino, peguei na mão dele, ele fez uma oração comigo, sorridente, animado, como era aquele perfil dele. Pastor Reuel, vice-presidente, filho dele, também muito cordial comigo. Então era um domingo e eles prepararam para me dar uma oportunidade para falar uma primeira palavra no domingo, lá no pavilhão, na sede da igreja. E me deram essa oportunidade. Antes disso, vários pastores me falaram: "Olha, isso aqui é uma vitrine, isso aqui é um trampolim para pregadores. Se você pregar e eles derem um glória, estará lhe promovendo. E com certeza você pregará no ginásio e ficará pregando aqui e ficará rico". Então, quando eu preguei, os dois glorificaram bastante e levantaram as duas mãos, o Reuel e o pastor Cezino. Essa primeira palavra que eu falei está aqui no canal, Pregando nos Gideões Missionários. Pode procurar no canal Abrindo a Mente aqui. Resumindo a história, aí, na terça-feira, o pastor Reuel fez a minha agenda, disse aos pastores que podiam me convidar para pregar nas igrejas, e aí eu atendi nas igrejas. E o missionário do Uruguai falou assim: "Olha, eles gostam muito de você, você é muito importante. Porque eu vim do Uruguai, eu sou filho do zelador do pavilhão e das dependências dos apartamentos que tem aqui. O meu pai é zelador e eu sou missionário no Uruguai e ia ser feito nessa terça-feira a minha agenda. E eles tiraram da minha agenda para fazer a sua agenda. Então você é uma pessoa importante". Então aí eu ouvi vários líderes dizendo: "Olha, breve você vai andar com a pasta cheia de dinheiro com o pastor Cezino". E eu ouvi muito falar de dinheiro. E aí eu conheci um irmão que morou 10 anos em Boston. E ele congregou na igreja do Oriel de Jesus, que é uma das extensões de Camboriú, o pai da Elaine de Jesus, lá em Boston. E ele disse que Deus mandou ele vir para Camboriú e que ali era o trono de Satanás. O que valia era dinheiro e era um reino que estavam reinando ali. E foi ele que usou a expressão, a festa do boi. Ele disse: "Olha, fazem a festa, assam o boi. Antigamente os ossos iam para os missionários, agora nem os ossos mais. Aqui é um império, é assim, é assado". E o pessoal foi falando isso. E resumindo, em uma ocasião eu estava pregando nas igrejas. O pastor disse: "Olha, eu vim da Amazônia, eu ando lado a lado com o presidente. E tem uns homens ali que estão dando incentivo aos pregadores, estão dando um dinheiro para os pregadores, 100 mil. Aí eu falei: "É. Aí eu tô falando para o senhor que o senhor é pregador, né? Estão ali". Eu falei: "O senhor pegou algum dinheiro?" Aí ele disse: "Só 15 mil, porque eu não sou pregador". Eu nem fui no lugar, porque o que eu vi, eu encontrei muito foi maçom ali. Maçom é aqueles que têm muita grana, né? Então eu vi uma corrupção só. E numa fila do almoço, lá perto
perto do ginásio, eu estava com dois presidentes, um era lá de Brasília, outro era do Espírito Santo. E aí eles conversando comigo, dizendo que o meu perfil parecia com o modelo do pastor Napoleão Falcão, que era um dos pregadores antigos, e queria o meu número, de repente me levaria para pregar lá. Aí um falou para o outro, cabelos brancos, né? Disse, esse aqui preside mais de 200 igrejas lá de Brasília, e o outro também lá do Espírito Santo. Aí eu conversando com eles, eles disseram, a corrupção não tem quem possa conter. Aqui não tem controle. Esse senhor já é um velho, né? E as pessoas chegando na oferta para a missão e, na verdade, acaba se tornando um rio de dinheiro aqui, né? E tal. Enfim. Aí ele disse, mas o órgão mais corrupto mesmo é a CPAD. Lá o pessoal falta se matar, brigando por causa de dinheiro. É muito dinheiro que corre, né? Então eu concluo dizendo a vocês que, vocês lembram que em 2013 o Cabo Daciolo pregou e já havia 7 dias de festa e ele disse que havia sido recolhido 1 milhão. Ele falou porque ele tinha acesso a informações, ele era deputado, né? E ele até sugeriu que retirasse uma oferta ali, fechasse deixasse tudo fechado, né? O ginásio, e fizesse uma oferta para ajudar pessoas carentes. E o pastor Wesley, aquele que morreu, ficou muito chateado com isso, fez vídeos falando que o Cabo Daciolo estava se metendo, estava se envolvendo, estava errado. Então, essa é a realidade. Se houve uma mudança agora, eu não sei. Eu sei que... Eu quero deixar aqui 2 depoimentos. Um do canal, no entanto, do Paulo César. Vou deixar o link na descrição para você ver esse vídeo. E o outro do Fuxico Gospel, do Israel Nascimento. Um deles era o Abílio Santana dizendo, na ocasião, que ali era uma farsa. E que para levar uma cantora lá da igreja dele, pregadora também, e o filho dele, teve de pagar 51 mil reais. Ele falou assim. Aí depois ele, para continuar pregando, ele acho que pediu perdão, eu não sei, mas ele dá essa informação. E a outra, são vídeos antigos, né? Vocês sabem, vocês já viram esses vídeos, né? Só reiterando aqui, que enfim, né? Um dia eu pensei que ali fosse o celeiro dos melhores pregadores do mundo, os mais fiéis, mas o pregador que eu mais admirei na época, eu era novo convertido, foi Napoleão. E uma das primeiras pregações que ele pregou na Eborne, a Escola Bíblica do Oeste do Rio Grande do Norte, em Mossoró, na igreja do pastor Martim Alves da Silva, que hoje é presidente em Natal, presidente da convenção. Eu congregava lá com o pastor Martins. E na ocasião, o pastor Napoleão levou um lençol, e aí fizeram uma oferta lá, ele mesmo tirou o relógio do braço e botou lá dentro para as pessoas dar uma oferta missionária. E depois me informaram que esse tipo de oferta era dividida entre o líder da igreja e o pregador, não era para ir para Camboriú. Então, enfim, preguei em quase 30 igrejas entre Camboriú e Balneário, até outros ministérios, eu retornei 3 vezes pregando nas igrejas, mas eu preguei contra as mensagens de autoajuda, falei que o que Marco Feliciano estava falando não era a mensagem do Pai, que o que Adeudo Costa, o que Elson de Assis, na época, os que estavam pregando, não eram mensagens de autoajuda, que os temas eram sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, Deus vai dar de volta o que é teu, aquela coisa toda, sabe? Aí andei falando contra a maçonaria, aí já viu, né? Aí depois encontrei o pastor Cisino lá com a diretoria lá, aí disseram, e esse pastor aqui? Aí ele, eu não conheço esse moço, onde é que ele está hospedado? Brabo, estava brabo comigo, porque eu tinha mexido no ninho de cobra. Eu preguei contra a maçonaria e preguei contra a exploração muito grande, enfim. Eu preguei sobre dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, galardões, tribunal de Cristo, juízo final, arrebatamento, amor, sobre o amor, principalmente amor. Eu preguei essas mensagens e denunciei as mensagens de autoajuda. Aí eu parecia uma pessoa não grata agora. Mas o pastor Reuel não fez cara feia para mim nem nada, só o pastor Cizinho estava meio brabo assim, sem dizer o motivo, né? Enfim, eu vi que não era para mim, né? Mas deixei amigos lá, começando pelo pastor Raimundo Nonato da Nova Camboriú, que é a primeira igreja que eu preguei, e o pastor Davi de Jardim Tatiane, e o coordenador pedagógico lá, que era Lucier Freitas, se não me falha a memória. Fiz amizade com vários pastores lá, ficou amigos que disseram que eu voltasse, eu pregaria lá. E se eu entrasse pelo espírito mercantilista, esse espírito de porco, que é só para
venha a nós o teu reino, e só para ficar tirando oferta. Se eu fizesse isso, há muito tempo que eu era um feliciano da vida, benquisto, tirando oferta, pregando, porque eu tenho o dom da persuasão. Mas eu prefiro que o Espírito do Pai me use para persuadir você, a você ser livre e seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso. Um grande abraço em todos. Até o próximo vídeo. Foi revelado ontem que o bispo Samuel Ferreira desembolsou R$200.000 para participar dos Gideões Missionários, indo, inclusive, buscá-lo de helicóptero, buscar o fundador, o pai das missões, de helicóptero. Foi revelado valores de outros pregadores chegando até R$100.000 para pregar. E que isso, na verdade, era apenas um investimento. Afinal de contas, durante a pregação, era fácil, o povo era tão facilmente manipulável que o mesmo pastor conseguia dobrar a quantia investida em pedidos de ofertas, votos, sacrifícios e uma série de coisas absurdas que vão empurrando para cima do povo, iludindo as pessoas a doarem de forma inconsequente, irresponsável, dando o evangelho fast food, onde vai deixá-los satisfeitos, mas não nutridos, e o povo acreditando que ali era o momento de transformarem as suas vidas, fazendo sacrifícios absurdos. Pessoas vendendo casa, carro para se deslocarem do norte, do nordeste do país até Camboriú, numa caravana onde passaram dias de ônibus, depois vão dormir ali em galpões, pelo chão, pela rua, por não terem dinheiro para pagar hotel, apenas para doarem aquilo que nem tinham, na expectativa de que, por meio daquele voto prometido pelo pastor, alcançariam misericórdia. Meu irmão, que absurdo, cara. Que absurdo. Você tem ideia do valor de uma casa popular entre 4 e 5 cômodos, dependendo dos materiais que você usar? É de R$8.000 a R$9.000. Os caras doavam R$100.000 do dinheiro da igreja. Vale lembrar isso. Dinheiro da igreja. Não é dele, não. Dele não saiu um centavo. Por isso eles não economizavam nas doações. Era dinheiro de votos e campanhas que eles já faziam antes da época dos Gideões Missionários. E ali ele já vinha com uma sequência de votos e campanhas, tirando o dinheiro do povo para doarem lá nos Gideões e terem os melhores dias para pregar. Quem doava mais era privilegiado com os melhores dias para pregar. A ponto do cara que doou 100.000 celebrar uma santa ceia. Aí eu te pergunto, vai na igreja desse cara e vê lá a situação do povo. Vê quantas pessoas ele teve a coragem de pagar uma faculdade. Quantas pessoas podem hoje dizer que moram numa casa própria doada pela instituição evangélica? Ah, Paulo, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Uma casa, por mais simples que seja, pode impactar a história de uma família e mudar, consequentemente, as gerações seguintes. Esses caras não estão preocupados com isso. E eu acredito que isso que seria um pouco do evangelho, hein? Pagar um curso, formar cidadãos de bem e não sugar a lã e mantas de gordura diária das ovelhas. E quando você vai conversar com os missionários no campo, claro que eles precisam de ter algum missionário mantido para manter ali aquela farsa de que todo esse dinheiro é arrecadado para missões. Mas a grande maioria desses tais missionários passa fome no campo. Essa é a verdade. Dizem estarem preocupados com missionários na Índia, quando no Brasil pastores estão abandonados, obreiros estão abandonados, membros que se dedicam ali a viverem a realidade do Evangelho e servir a sua comunidade cristã são desprezados. Para onde ia todo esse dinheiro aqui arrecadado
nos Gideões Missionários? Para manter o Hellwell de Land Rover, para manter a casa luxuosa do Hellwell num condomínio fechado, a ponto do Marco Aurélio dizer que não tem problema nenhum o pastor ter uma casa luxuosa, ter um carro de luxo. Ora, não tem problema nenhum desde que ele trabalhasse para isso, desde que ele produzisse ali um material, DVDs, CDs, livros. Não, simplesmente pedindo dinheiro para investir em missões e pegando aqui a parte que ele acreditava ali caber. Aí eu pedi para meu filho pregar, pedi para uma menina pregar que era da minha igreja, uma missionária, e na época me foi cobrado R$51 mil. R$51 mil. Eu dei uns cheques, dei um dinheiro naquela época. E sim, um cantor também, que é da Bahia, um que é deficiente, não tem uma perna, não sei o que lá, Cordeiro. Né? Ele é até ingrato, sai por aí falando bobagem, mas fui eu quem paguei para aquela miséria cantar lá no Gideões. E fala bobagem, né? Que ele canta uma música do Voz da Verdade, história. Ele canta muito. Enfim, então, daí tive que pagar. Meu filho pregou por 3 anos consecutivos, paguei, né? Daí exigiam que eu pagasse alguma coisa, paguei, tá? Paguei. E depois eu achei por bem, tá? Não mais ir.